E vamos para este momento de alegria, darmos um grande abraço em nosso querido Mestre Jesus. Dizer a Ele de nossa alegria por mais um aniversário desta casa, por termos descoberto a alegria de servir e de nos tornarmos sempre, cada vez mais, o menor de todos, um trabalhador humilde de tua vinha, para que os nossos irmãos possam abrir um sorriso em seus lábios, possam acender a luz da fé, possam irradiar esperança e continuar sua caminhada. Mestre amado, nesta noite de hoje, este nosso abraço é de gratidão por todos aqueles irmãos que aqui trabalharam durante estes longos anos, para que fosse possível, agora que chegamos, continuarmos com o nosso humilde trabalho. Queremos te agradecer pelo exemplo e pela dedicação dos nossos irmãos trabalhadores encarnados, que tornam possível o trabalho neste hospital de almas e nesta escola de espírito, onde cada um de nós está matriculado. Querido Mestre Jesus, queremos te agradecer pelo carinho e pela dedicação de seu Filomeno de Miranda, de Jubiabá e de todos os mentores desta casa, para que possamos fazer este trabalho de socorro, de auxílio, de esclarecimento e de apoio a cada um dos nossos irmãos que tem nos procurado. Que possamos ainda por muitos e muitos anos, através da renovação dos trabalhadores, continuar com as portas abertas, dizendo: aqui é uma casa do Senhor, é a vinha de Jesus Cristo, onde quem quiser abandonar o orgulho e a vaidade, onde quem quiser ter prazer e encontrar o reino de Deus dentro de si e espalhá-lo pelo mundo, aqui é o lugar do trabalho. Uma vez Jubiabá já nos disse que esta casa nos oferece muitas oportunidades e não nos convidou a não desprezar nenhuma delas. É nesse sentido, meus irmãos, que abraçamos Jesus na noite de hoje, pedindo que nos dê força para continuar esse trabalho abençoado. Que abençoe também a nossa palestrante de hoje. Ela tem muito a nos dizer e muito colaborou com esse trabalho durante muito tempo. Que os bons espíritos possam iluminá-la, intuí-la, para que ela nos diga aquelas palavras que serão tão necessárias para a continuidade deste trabalho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. É com prazer imenso que nós convidamos Célia Queiroz, que foi também uma das fundadoras do Instituto Manuel Filomeno de Miranda, para fazer a palestra desta noite com o tema A Casa Espírita e a Sociedade Soteropolitana. Amigos, é uma alegria muito grande voltar a essa casa. E passa um filme para a gente que não tem noção o que é a espiritualidade que é da gente. Às vezes a gente tem que usar aquela expressão: entrei de gaiato no navio. E acho que Marina, Carlos, Terezinha, Dona Ivone, todos nós entramos de gaiato no navio porque a gente não tinha a menor noção do que viria a ser o Filomeno de Miranda. Trabalhamos juntos com Carlos Bernardo Loureiro, a quem aproveito nesse momento render um pleito de gratidão a tudo aquilo que nós tivemos a oportunidade de aprender com ele, às vezes com medo, às vezes com dúvida, às vezes na incerteza,
mas talvez nós estivéssemos na escola mais importante da nossa trajetória espírita, porque ler livro espírita muitas vezes nos parece ficção. Que ideia criativa tem essas pessoas que escrevem esses livros? Estudar Evangelho nos trouxeram de uma forma muito massificada, muito pesada, e a gente não entendia. E Carlos Bernardo Loureiro nos trouxe a realidade espiritual através daquele trabalho de desobsessão que nós íamos com alegria e felicidade todos os domingos. Parecia que a gente ia para uma festa. E muitas vezes os amigos diziam assim: eu não sei como vocês vêm de lá 11 horas da noite, todo mundo feliz, alegre, parecendo que vinha de uma festa. Trabalhar com a escolha espiritual, com os piores tipos de espírito que a gente via nos livros, Memória de um Suicida, esses livros todos de André Luiz, que retrata a visão do inferno astral e espiritual. E na verdade a gente vinha de lá alegre, lépido e fagueiro. E agradecemos esse preço de gratidão a Carlos Bernardo, que nos mostrava tudo isso com muita simplicidade, que nos fez conhecer a doutrina espírita de uma forma diferenciada. Senão eu não teria nem coragem de chegar aqui hoje para fazer a palestra do tema da noite, porque a gente nem saberia que Luiz Olímpio Teles de Menezes foi o fundador do primeiro centro espírita. A gente só lia romance, estudava algumas coisinhas, não estudava não, lia os livros espíritas, mas foi nessa convivência com Carlos Bernardo que nós fomos conhecer o que era espiritismo. Fomos conhecer as personalidades pesquisadoras do passado e os pioneiros da doutrina espírita em Salvador. Parecia que a coisa ia de uma forma muito tranquila quando começou a onda de alguns centros terem filiais. E muito antes disso, Dona Ivone, que hoje estou sentindo falta aqui, não sei se está viajando, ela era professora de yoga e tinha na sua casa alguns alunos que saíam do corpo na hora do relaxamento da yoga e davam trabalho para voltar. E ela me chama no dia 1º de maio para começar um grupo de estudo aonde orientar essas pessoas a nível da mediunidade, coisa que eu nem me achava capaz de orientar pessoas na mediunidade, porque eu também era estudante do 1º ano. E assim foi, esse grupo de estudo acabou virando a base do Filomeno de Miranda, porque lá naquela sala de fisioterapia, em bem pouco tempo, tinha 60, 70, 80 pessoas, e começamos a incomodar os filhos e os moradores da casa. Igual como no passado, muitos se sentiram incomodados pelos espíritos batedores, os espíritos, as assombrações das casas, nós éramos as assombrações encarnadas, que incomodavam seus filhos no estacionamento, saindo tarde. E fato é, quando veio a orientação de que deveríamos alugar um espaço, e aí entra o medo, o pânico de enfrentar um aluguel. Me diziam que eu era a cabeça, só que eu estava recém-separada, com 6 filhos, sem lenço, sem documento. Eu botava a mão na cabeça e dizia: como é que eu não tenho nem como me sustentar e nós vamos alugar casa? Deu medo. E fizemos a caixinha e as reuniões, 50 cruzeiros que não era cruzado ainda, e o seu Diolino tomava conta da poupança, e assim foi. E acredito, nunca faltou o amparo espiritual para todos os trabalhos que foram feitos, sendo que no dia da inauguração do Filomeno de Miranda, o dirigente da filial não compareceu, que seria o presidente, que seria Carlos Bernardo Loureiro. Casa cheia, eu, Marina e Terezinha, que fazer? É seguir Jesus o atormentasse. E começamos o trabalho de desobsessão, sem a orientação do nosso mestre, e depois ele muito cinicamente ria aquela risadinha de canto: ora, se não fosse assim,
vocês não assumiram a responsabilidade de vocês. Passam-se os anos, em alguns aniversários dessa casa e de outros trabalhos que eu já participei, eu perguntava à espiritualidade: Senhor, onde é que eu estou falhando? Eu ajudo, estou no meio e depois caio fora por alguma razão. Quem sou eu desse papel? Me mostre a falha para que eu não cometa mais, para que eu dê continuidade a esse trabalho. E aí, aquela voz que todos nós temos, o nosso anjo de guarda, o Espírito da verdade, alguém que fala a nossa consciência e diz: fique tranquila, olhe para trás, a tarefa está sendo realizada. Quer ver, isso foi num dia, numa festa do Lar Vida, também com homenagem, e eu não me sinto merecedora das homenagens que me dão, e ele diz assim: a base está feita, você representa a pedra, o prédio será erguido em cima. A pedra ninguém vê, a base do alicerce ninguém vê, o que vê depois é a pintura, é o piso. Aí eles foram enumerando e eu analisei. A base é a consciência espiritual. A base não é areia, não é o cimento, não é nada disso. Era a união de pessoas que se amam, que se respeitam, que se toleram, com um objetivo maior, que é fazer o bem e que deve ser a base de toda instituição espírita. Porque recentemente, ouvindo uma palestra de uma pessoa, que é um juiz que eu estou gostando muito, ele dizia: as casas espíritas estão faltando evangelho, não estudam o evangelho. E era das coisas que Loureiro estudava com a gente, era o evangelho e livro dos espíritos. Porque você estudando o evangelho na casa espírita, você consegue entender o amor, o perdão, a justiça. Dom não erra endereço, não precisa de CEP, de endereçamento postal. E tudo o que acontece nessa trajetória desses 30 anos de caminhada entre Lar Vida e Filomeno de Miranda deve ter uma razão que eu desconheço. Mas quando eu entro na casa, aqui ou no Lar Vida, eu sinto que ali tem um pouco de mim. Que todos aqueles que me recebem, como vocês me recebem, da porta da rua até cá dentro, com abraço, com carinho, é a resposta de que essa semente da base espiritual, do amor, da compreensão, permanece. Estando no seu aniversário de 25 anos, aqueles que já passaram e já foram, aqueles que permaneceram, mas eu parabenizo aqui meu braço direito, Marina, que na época era eu, Marina, Terezinha e Dona Ivone. Era uma mesa de 4 pés. E Marina era muito razão, muito cartesiana. Célia era só coração. Não pensava, não raciocinava. Era assim: vambora, faz. O coração falava mais alto. E a gente teve que separar para que eu desenvolvesse a razão e ela desenvolvesse o coração. Então hoje eu tenho certeza que tudo que me dizem de Marina não é aquela Marina que eu conheci há 30 anos atrás. Porque a vida vai nos burilando. Nós somos espíritos embrutecidos, com dificuldades muito grandes. E é esse burilamento que a vida vai fazendo que vai transformando da gente pessoas melhores. O tema de hoje é a sociedade soteropolitana e os centros espíritas, mas eu não podia deixar de fazer esse parênteses, porque essa sociedade Filomeno de Miranda é fruto de muita luta, de muito trabalho, de muita renúncia, de muito amor e de muita paciência. E todos aqueles que por aqui passaram, que deram a sua contribuição, onde quer que se encontrem, recebam a nossa homenagem. E aqueles que permanecem ou que estão em outras atividades, como eu vejo Terezinha no Rio, continua fazendo por lá o seu trabalho com a base daquilo que foi. E cada vez que a gente se encontra, é como se a gente nunca tivesse se separado. Obrigado, portanto, a toda essa espiritualidade que vai nos conduzindo para nós sermos cada vez melhores. Para entender o tema da noite, foi uma briga muito grande comigo. Por
porque esse negócio de dizer, o primeiro centro espírita foi fundado em tal data por Olímpio Térez de Menezes, isso é chato demais. Eu não admito fazer uma palestra para ver vocês dormindo, de jeito nenhum. Eu nunca fiz, nem agora que eu vou fazer. Então foi uma briga. Eu busquei todos os livros que eu venho encontrando subsídio, nada me agradou. E eu vi o seguinte: para entender a sociedade que nós vivemos, é um caldeirão cultural, é um caldeirão de religiões, e a dificuldade que a gente encontra hoje para ter um centro espírita que respeite, que valorize todas as religiões, que não tenha preconceito e que receba qualquer tipo de espírito com amor e com carinho, eu estou na casa certa, porque nós temos que voltar ao tempo e ver que o Brasil foi descoberto. Já existia índios que já tinham a sua cultura, que já tinham a sua pagelança, que já fazia seu trabalho com ervas, com magias, de coisas da maneira como eles entendiam, e já viviam aqui. Vêm os portugueses e trazem o catolicismo de uma maneira muito forte, muito ferrenha, e logo depois trazem os africanos para serem escravos no Brasil, substituindo o trabalho dos índios. Se nós acreditamos na imortalidade da alma, na reencarnação, que são os princípios da doutrina espírita, na comunicabilidade dos espíritos, nós não podemos desprezar que a nossa terra, que tem 500 e poucos anos, tem espíritos voltando, tem espíritos indo e vindo, e que chegam na nossa casa muitas vezes pedindo socorro ou querendo trazer a sua experiência. Conhece muito de energia, mas não conhece nada de evangelho. Conhece muito de magia negra, mas não conhece o que é o amor, o perdão, a justiça. É necessário que a gente tenha uma base de conhecimento de todas essas religiões, porque quando a doutrina espírita chegou na Bahia, já encontrou inúmeras outras religiões estabelecidas. O berço da doutrina espírita foi na França. E quando chegou na Bahia, já Olímpio Térez de Menezes já tinha feito artigos com críticas ao pessoal que estava condenando o Livro dos Espíritos. O artigo dele já tinha sido lançado no Reformador, e a sua posição diante da doutrina espírita já era uma realidade. Mas aqui na Bahia a gente tinha o pessoal que era da maçonaria, que já era muito antigo. O islamismo, que já vem muito antes de Cristo. O judaísmo, muito antes de Cristo. Todas essas religiões já tinham, de certa forma, mesclado no povo, os muçulmanos. Todo esse povo vivia aqui, porque tudo dizia que começava na Bahia. Então, é necessário que a gente compreenda, para que quando chegar a nossa casa dentro, um desses espíritos que se manifestam numa reunião de desobsessão, ou num trabalho de magia negra que não tem nada a ver, mas que a gente percebe, quem tem clarividência, quantas histórias e quantas vezes já vimos pessoas chegarem santinho, não tinha nada, não sabe o que estava passando mal, e quando chegava na hora do vamos ver, olha os espíritos se manifestando e mostrando que aquela pessoa comprou fazendas, que arrebentou todas as casas dos Exus, dos espíritos ali residentes, e com a falta de respeito à cultura do outro. E ele estava sofrendo as consequências exatamente da falta de respeito à localidade que ele adquiriu e que achou que podia simplesmente eliminar e botar fogo. E nós, quando vemos uma coisa dessa, dentro desse aprendizado que nós tivemos com o nosso bruxo, nós não mandávamos embora, nós não dizíamos para ele: volte, você é um obsessor, você é um espírito inferior, aqui não tem lugar para você. Foram acolhidos, foram orientados, foram educados, e muito mais tarde a gente teve a oportunidade, anos depois, ter desses espíritos que vieram nos pedir perdão, que passaram a ser trabalhadores da casa, colaboradores, porque eles estão para a sociedade espiritual
como os juízes, os delegados e os milicos. O juiz não entra naquelas malocas, mas aquele espírito batedor, ele sabe onde as cobras dormem, ele vai nas urnas para poder trazer. Me veio agora uma imagem tão bonita, que a gente não vai citar detalhes, mas aquele dia, em Piatã, quando a gente morrendo de medo de chegar lá para cumprir a obediência do que o nosso mestre mandou, mal o medo tomava conta, alguém viu todo cercado de índio. Esse alguém está aqui. Os nossos mentores pretos velhos chegaram para nos proteger e fizeram o trabalho que devia ser, como diziam os Espíritos, antes da hora grande. E quando acabou, nós não queríamos vir embora, porque a energia era tão boa, nós nos sentimos tão amparados e protegidos, e ao mesmo tempo tão ignorantes que a gente não sabe de nada. Queria uma explicação e não conseguia. E muitos anos depois, talvez há uns 3 ou 4 anos atrás, é que eu vim saber que o médium que ali estava, a partir dali é que passou a ter confiança naquele trabalho que desconhecia. Então, quanto mais eu estudo e pesquiso, mais eu vejo que a gente não sabe nada. O que a gente tem que olhar é que essas religiões africanas, elas têm a magia, mas tem a alegria, o canto, as oferendas, as comidas. Elas têm o seu ritual. Se vocês pegar as outras religiões, todas têm um princípio espiritual da crença num Deus único, ou como tem o candomblé, que acredita em vários deuses. É uma religião politeísta, mas que elas acreditam numa força maior. Então, o que nós temos que observar nessa sociedade baiana é que cada um tem uma pontinha do iceberg, cada um tem uma peça do todo. Nós não podemos dizer que a nossa religião é a melhor do que as outras, até porque o Espiritismo veio para quem não tem religião. Ele nos responde todas as perguntas, porque nos explica a lei de causa e efeito, nos explica o livre-arbítrio, nos explica a reencarnação e a imortalidade da alma, que é o ponto-chave. Mas as outras também têm sua base. Elas acreditam no demônio, que para nós não seria o demônio, seriam os espíritos sofredores, os doentes, os ignorantes. Elas acreditam no demônio, elas acreditam no Espírito Santo. E se vocês forem olhar até as práticas, eu estava pegando um livro hoje, Agonia das Religiões, de Herculano Pires. Um artigo dele de 1984, parecia que ele estava falando das igrejas evangélicas. Ele falando do culto, de levar as carteiras, de benzer não sei o quê. O que a gente está vendo hoje é todo mundo levantar a carteira, um manto dourado, bote a mão no manto dourado, o colírio para você ver melhor Jesus, a rosa do poder, a rosa dourada. Mas nós espíritas, por termos a fé raciocinada, o que é que nós fazemos? Nós entendemos que a força de tudo está na nossa mente, no nosso pensamento, no nosso desejo de acertar, de querer o que é possível. Então, quando a gente fala do povo baiano, todos imaginam aqueles que nasceram e viveram na Bahia, mas não é bem assim não. A Bahia se tornou de tal maneira uma fama nessa religiosidade, nessas práticas, que chegou a um ponto. Eu morei em São Paulo em 1957, baiano era pecha de tudo que era de errado, era feito por baiano. Toda feitiçaria é de baiano. Então isso se tornou, porque aqui é que as coisas chegavam, para daqui para os outros estados que foram surgindo depois. Mas aqui também foi o berço da cultura, o berço da religião. E quando vocês vão buscar, até os casos da Inquisição, de levarem pessoas aqui da ilha
para serem queimadas na Espanha. Aconselho a vocês, quem quiser um conhecimento histórico, aconselho o livro de Lúcia Loureiro, Memórias Históricas do Espiritismo na Bahia. Aqui vocês vão encontrar o trabalho exatamente na ilha, como eram buscadas essas pessoas para ser levadas para ser queimada viva, porque conversavam com os espíritos, porque ouviam zoada. E nós vivemos de uma época do passado aonde conversar com os mortos era proibido, onde ver espírito era proibido. Então isso é procedente da época da Inquisição, onde quem via os espíritos era queimado vivo, porque tinha que negar que estava vendo. É como se fosse algo só para determinadas pessoas do clero. E aí o que acontece? Vencer essas barreiras para implantar um centro espírita na Bahia, começou exatamente grupos católicos que faziam suas reuniões escondidos. E isso parece que assim, 200 e tantos anos depois, você verifica pessoas que têm receio de ir para o centro espírita, e quando chega lá que encontra seu médico, seu terapeuta, seu colega de trabalho, ficam admiradas ainda hoje. Poxa, você também é espírita? Então você veja que isso ainda sofremos hoje, apesar de todo estudo, toda divulgação, ainda sofremos hoje preconceitos e pressões. E é necessário que a gente estude, que vivencie, para que a gente seja o próprio arauto da doutrina espírita, sem deixar suspeita. Eu recentemente vivi a experiência de acompanhar meu pai até o momento da desencarnação. Gente, eu acho que eu estou fazendo mestrado e doutorado desde o ano passado, que as provas têm sido, todo mundo diz, você está mais jovem, está mais bonita, está remoçada. Eu acho que é a libertação dos compromissos, acho que é o mestrado, o doutorado que está me ajudando a ver que eu passei na prova e me deixa muito feliz. Porque aquela pessoa que você ama, você levar 15 dias no hospital, o cartesiano, foi o momento de você perceber como é que age o cartesiano e como é que age quem tem fé. Meu pai é homem da ciência, das artes, engenheiro civil, matemático, professor de física, e estudava evangelho, tinha certeza da morte, da reencarnação, da imortalidade, aparentemente. Mas quando chega aqueles momentos finais, olha o subconsciente, aquilo que meteram na gente o medo de inferno, que depois de espírita mete a gente o medo do umbral. Olha ele falando no portão escuro, e o medo e o pânico do portão escuro. Eu dizia, pai, não olhe para o portão escuro, olhe para a luz. Todo fim do túnel tem uma luz. E olhe, que minha mãe me perdoe, que não me ouça agora, eu tinha mais afinidade com meu pai do que minha mãe, então era uma prova difícil eu estar ali, 36 horas em pé do lado de uma cama, naqueles hospitais públicos, que eu não tenho mais idade para ficar em pé nem sentado em cadeira de hospital, mas tendo a firmeza de dizer a ele, pai, olhe para a luz, Jesus é luz. Meu pai tinha ciúme do quadro que tinha na casa de minha mãe, que tinha Jesus. Quando a gente era nova, minha mãe tudo se pegava com Jesus, mas fazia a gente se ajoelhar na sexta-feira da paixão, rezar aquelas 3 horas da agonia, porque fazia parte do ensinamento da gente criança, respeitar as 3 horas da agonia. E a gente odiava nessa hora, odiava ter que respeitar Jesus dessa forma. Aquele sofrimento nunca fez minha cabeça, de você ficar de quadro em quadro, olhando aquele quadro, mortificada e rezando. E a gente tinha que fazer isso. Mas meu pai tinha tanto ciúme de Jesus, que um dia minha mãe mandou minha mãe tirar o quadro da sala, porque ele ficava incomodado de ela ficar orando para Jesus daquela maneira. Mas o tempo passou, a gente pensa que o amadurecimento chegou, que isso mudou, né? Lá uns anos depois, a gente em São Paulo, um dia conversando, estavam os dois tomando seu vinho, e ela dizia assim, teu pai era muito voltado para o sexo. Ave Maria, eu não podia trocar de roupa, eu não podia passar no quarto,
toda hora ele queria namorar, até o dia que eu me ajoelhei no pé de Jesus e pedi: tira o tesão desse homem, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Aí meu pai, bebendo vinho, fez: ah, foi você? Então ajoelhe no pé de Jesus agora e peça para ele voltar. Então, uma pessoa dessa disse: ó, já tem outra cabeça, já melhorou, né? Quando foi agora, eu via os dias passando e o medo do escuro. Eu disse: ó, pense em Jesus. Jesus é luz. Quando o Senhor ver essa luz, estenda a mão e segure, porque Ele vai lhe tirar desse lugar escuro. Teve uma hora que eu cantando: Deus me trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Aí eu cantava e ele falou assim: por que esse Jesus só me atende quando você está do meu lado? Que nada, meu pai. Jesus diz assim: se lembra que a gente fazia evangelho? Quando 2 ou mais pessoas estiverem orando, aí eu estarei. Então, eu não sou melhor do que o Senhor em nada, não é? Porque quando eu estou com o Senhor, é mesmo que uma bateria de carro, pilha de rádio, a gente fica mais forte. Eu e você e o Senhor somos 2. E assim foi, os dias passando. Gente, é lindo e terror ao mesmo tempo. Você vê aquela hora que está se aproximando a preparação da desencarnação, quando ele chama por minha mãe, que já tem 1 ano e pouco que faleceu, né? E eu tinha certeza que minha mãe não estava ali. E ele faz assim: Mariazinha, é a última coisa que eu lhe peço. Peça ao Senhor Jesus. Será que você não pode vir me ajudar agora? Nada. Aí tem uma hora que ele deve ter visto essa luz do fim do túnel, a expressão mudava, e ele faz: Jesus, perdão. Ele gritava 1 minuto: perdão. E aí daqui a pouco, quando ele faz isso, é aula prática daquilo que a gente estudou em todos os trabalhos que ele faz. Aí ele fala: Hermínia foi minha bisavó que veio para meu parto. Quem estava ali não era mamãe, não era ninguém, era a bisavó, que quando ele vinha para meu parto, ele era jovem, farrista, e minha avó aconselhava muito, minha bisavó aconselhava a minha mãe, dizia assim: tenha paciência, isso passa, é coisa da juventude, ele é um homem bom. Chegaram a fazer 70 anos de casado, né? Então deu para superar todas as dificuldades. E quem estava ali era minha avó Hermínia. Depois ele fala em Laerte, um marido, um pai de um filho de uma irmã minha, que a gente não teve nem convivência, devia ter uns 6 anos de desencarnado. Então quem estava ali, então é uma aula para a gente ver tudo isso que a gente aprende, que vivencia no movimento espírita, na desobsessão, na literatura espírita, que parece fantasia, mas é a hora da prova para a gente chegar e ter esse equilíbrio de saber que o filme estava acabando, que o passaporte estava carimbado, não se revoltar com Deus e ter estrutura moral para durante todo o tempo acompanhar, conversando e ensinando a se libertar. A doutrina espírita e as casas espíritas têm essa função, e a gente ainda precisa do centro espírita, porque a grande escola, para nós ainda imperfeitos, precisamos desse centro espírita para ir lá, ouvir a palestra, participa do curso, participa da desobsessão. A gente vai vivenciando tudo isso, nos preparando para numa determinada hora podermos estar com a força necessária para superar as dificuldades. Porque todos nós, sem exceção, que chegamos a esse mundo, somos espíritos altamente comprometidos e complicados com a lei divina. E precisamos ainda, se a gente soubesse resolver o problema sozinho, a gente não vinha para a escola. Seríamos autodidata, leríamos os livros e seguiríamos a nossa vida fazendo bem, amando, perdoando e compreendendo. Mas é na casa espírita, nessa convivência com pessoas diferentes, com os atritos que a gente tem, com as diferenças, é que a gente vai testando como nós estamos diante da vida, para que nós possamos superar dificuldades. É muito importante
que a Bahia é um solo manchado de todas as cores que você possa imaginar. A Bahia tem um céu diferente, tem uma cor diferente, tem um mar diferente. Então nós somos privilegiados nesse aspecto, porque a gente anda por aí afora todo lugar tem mar, todo lugar tem beleza, mas a alegria do nosso povo é diferente. Então nós estamos exportando música para todo canto. Então essa alegria não está só nas religiões de matriz africana, não está só no povo cigano, nem no povo indígena. É nata, é da nossa característica, e por isso nós também temos que receber o Espiritismo com alegria. Não ver essas coisas que acontecem na nossa vida como dores e problemas, não ver como provas que nós temos que superar, e superar sorrindo. E a gente é comum ver até os nossos companheiros, quando vê a gente passar determinada dificuldade, diz assim: como é que você consegue? É essa certeza que a gente busca, apoiado nos ensinamentos do Evangelho e do Mestre, que quando tinha hora que meu pai dizia assim, é tão engraçado que ele pergunta assim: pede ajuda para aquele que tu trabalhas. Aí eu dizia assim: para quem? Para meu velho? Sim, como é o nome dele? Ah, pai, não sei não, ele nunca me disse, eu só chamo de meu velho, ele me ajuda sempre que eu preciso. Não, mas não é esse não. Aí ele ficava buscando o nome. Tem uma hora que ele diz assim: pede ao Medrado que me ajude. Eu digo: pai, sinto muito lhe dizer, Medrado é um homem igual a mim, é um ser humano, não tem poderes, é imperfeito como eu. Chame Deus nessa hora, chame Jesus, que é o modelo que a gente tem. Então eu tenho certeza que ele partiu com essa referência. Quero que eu dizia a ele: olhe, Jesus, na hora de voltar para a parte espiritual, ele olhava para o céu e dizia: perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas ele sabia que ele estava voltando para a casa do Pai, e ele muitas vezes olhava e pedia socorro ao Pai maior. Aí eu dizia assim: pai, peça a Deus, porque ele manda quem está por perto. Pode ser o velho, pode ser bezerra, pode ser um índio. E foi tão interessante que tinha uma hora da noite, ele batia a mão fazendo um batuque. E eu disse: está fazendo batuque, pai? E meu pai é do Pará, e a gente tem um grupo de oração todo dia 10 horas da noite, que a gente, as amigas todas oram. E achei tão interessante, a amiga disse assim: mas a desencarnação de seu pai foi linda. Na véspera, quando nós estávamos orando, que ela saiu do corpo e ela viu aquela turma de índios batucando para receber ele. Aí é o batuque que ele fazia, que eu disse assim: pai, o senhor está batucando a essa altura do campeonato? Ele falava e eu não entendia, porque ele falava num dialeto que eu não entendia. Eu achava que era a voz embolada por causa do aparelho de oxigênio, mas ele devia estar vendo nessa hora quem é que estava recebendo. Era o índio, é o preto velho, é o caboclo. Então, e ele é do Pará, orou na Bahia a vida toda, estava em São Paulo. Então, nós temos que entender que essa miscigenação cultural que nós vivemos, nós estamos cercados de espíritos de toda natureza. A gente tem a preferência do coração, mas se nós formos inteligentes, na hora de nossas dores, da aflição, pede ao Pai, que Ele sabe quem está disponível. Porque às vezes o Espírito Superior não se ofende a gente chamar Bezerra e vem João, ou chamar Pai João e vem Bezerra. Eles não têm essa besteira. Mas se a gente pede ao Pai, Ele manda quem está por perto. O importante é você se sentir amparada, fortalecida, e ter essa certeza que você está no mundo de relação, e que isso aqui é passagem, isso aqui não é morada nossa, isso é transitório. Hoje eu falo com vocês, o artista hoje eu estava vendo aquele artista que é o padre da novela. Ontem estava na novela, hoje já está aí se preparando para voltar para o padre espiritual. A qualquer hora nós estamos chamados. O que nós precisamos é estar pronto com o nosso material, para que a gente possa, na hora de partir, saber que nós só levamos
o bem que a gente faz, como essa casa faz tão bem, esses espíritos que esclarecemos no trabalho da desobsessão, eles se transformam nos nossos amigos, nos nossos companheiros de jornada, porque aquele que se liberta das trevas, aquele que passa a ter uma visão maior, ele mais cedo ou mais tarde vai agradecer e se modificar. Eu vejo um Divaldo com quem eu convivi tantos anos e que sabia das histórias que lá passavam, mas a gente fica assim, mas será que o Divaldo ainda precisa passar por isso? Os espíritos que acompanhavam desde a sua mais tenra idade da infância, perseguindo para que ele não realizasse o seu trabalho. Quando você vai ver que esse inimigo é da época de Richelieu. Então imagine quanta miséria foi feita naquela época. E esse espírito que ele chamava de máscara, que perseguia ele desde pequeno, fazia tudo para que ele não realizasse o seu trabalho. Então muitas vezes nós saímos de uma tarefa e podemos dizer assim, não vou mais ser espírita, vou virar as costas, me decepcionei. A doutrina espírita é perfeita, os ensinamentos de Jesus é perfeito. Nós, criaturas humanas, é que somos imperfeitas. Precisamos aprender nesses processos a amar, a perdoar, a compreender, a tolerar, a prosseguir sempre. Jamais desistir de fazer o bem porque lhe machucaram, porque lhe ofenderam ou porque não ajuda da forma que você pensava. Dessa forma, Divaldo atravessou, está aí com mais de 60 anos de exercício da mediunidade, e esse espírito que tanto lhe perseguiu, um belo dia, ele vai já na avançada idade, pega uma criança no lixo, com um cordão umbilical repleto de formigas, que ele põe essa criança e bota no braço, o espírito aparece, rindo, fazendo medo, duvidando. Você quer aparentar que é bom, você não vai conseguir salvar essa criança. E sabendo que Divaldo estava numa fase que não tinha mais onde botar uma criança, a instituição estava passando por um momento difícil, ele disse, eu sei que eu não tenho mais condição, mas o meu dever é resgatar, é auxiliar, e levou a criança. Esse espírito acompanhou, e quando ele estava no atendimento médico, cercado pela assistência, o espírito aparece de novo a ele e, com os olhos de lágrima, pede perdão a ele e diz, a partir de agora eu vou lhe deixar em paz, porque é minha mãe que está reencarnando. E eu achei tão interessante que eu fui falar, eu fiz a homenagem a Loureiro, e eu fui falar no passado no centro, aonde os meninos foram do tempo de Carlos Bernardo Loureiro e me chamaram para fazer a palestra. E lá eu contei esse caso com riqueza de detalhes, e a pessoa levantou a mão e disse, sou eu. Fui eu que reencarnei, Divaldo me amparou, e eu estou viva, agradeço aquela casa que me acolheu, estava na reunião. E eu lendo no livro da Glória dele, dizia o seguinte, que ela está se preparando para receber na reencarnação esse espírito que vai ser o filho, os dois comparsas do passado, que juntamente com Divaldo pintaram e bordaram. Divaldo se transformou, está fazendo todo esse trabalho de acolhimento, e agora acolheu a mãe do Máscara, e o Máscara vai reencarnar como filho dela, se já não tiver reencarnado, né? Porque o tempo passa, assim como eu deparei com a pessoa. Então isso para nós são oportunidades que a vida nos dá de ver que essa doutrina é maravilhosa, que esses ensinamentos que a gente tem nos ajudam a ser melhor. É como se a gente dissesse assim, ele pode, eu posso também. Aí nós vamos pegar aqui um pouquinho do primeiro centro espírita, para a gente não fugir, porque tem gente que não sabe que o primeiro centro espírita foi fundado em setembro, em 1845, e Olímpio Teles Menezes era taquígrafo, era professor, e era uma pessoa que já fazia muitos artigos no Diário de Notícia, que já nem existe mais aqui, né? Então, 8 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, ele era citado na Revista Espírita em 1865,
devido a um episódio ocorrido em Salvador, exatamente que ele foi da Assembleia Legislativa. Quando a gente começa a ver essas histórias, fazer um parênteses, a gente vê que nós somos os mesmos, voltando e o que é pior, repetindo os mesmos erros. Pinça e salva um ou outro, mas a grande maioria continua nesse processo de ir e vir e cometer o mesmo desatino. É por isso que eu tenho batido numa tecla que Bernardo dizia a gente que enchia o saco, quem eu sou, de onde vim, o que é que estou fazendo aqui. A gente enchia o saco com essa repetição. E eu tenho batido a tecla de que nós precisamos ter da base, não é nem na evangelização, não precisa ser espírita nem nada, ensinar que todos nós nascemos em condições, botou o pé na terra, tem condições de compromisso. Ou nasce no hospital, ou nasce na prisão, ou nasce na escola. A grande maioria que está aqui nasce na escola, porque quem nasce no hospital nasce doente, vive doente, faz transplante, hemodiálise, mil problemas, não tem saúde nunca. É um dia no hospital, 2 em casa, 3 no hospital, 2 em casa, toma remédio a vida inteira, não tem saúde. São esses espíritos que se comprometeram nessa trajetória com crimes, com violências, com morte, com todo tipo de situação, e não se modificou pelo amor, que a grande oportunidade que a vida nos dá é se modificar pelo amor. Outros que nascem na prisão, eu digo sempre que são aqueles que idiotia, hidrocefalia, cegueira de nascença, chipófagas, 2 espíritos num só corpo, onde já foi feita toda a tentativa de acordo e não conseguiu. Quando eu fiz essa pesquisa, que eu vi que o albino também estava incluído, fundiu minha cabeça, que eu achei que o albino não tinha nada a ver, que a prisão de reencarnação, você sabe que é o espírito que ele quer se manifestar, mas não pode. Ele vê a banda passar através da vitrine, porque o corpo não obedece àquilo que o espírito quer fazer. A sua mente está limitada, o seu corpo está limitado. Cegueira de nascença, muitas vezes suicidas, para ele não encontrar de novo a arma, meter o tiro na cabeça ou tomar o veneno. E eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha do albino. E eu fazendo a palestra no centro, veio de lá de trás um senhor albino, veio entrando, e a coordenadora da mesa disse assim: lá vem um presidente. Ele era albino. E aí eu dei continuidade falando, e depois eu vi que a espiritualidade me ajudou. Eu colocando a minha dúvida, a espiritualidade me mostrou o seguinte: que o albino é uma prisão em liberdade condicional. Deve estar com tornozeleira. É a liberdade condicional, porque ele, apesar de poder transitar, ele não pode conviver com a luz. Ele precisa de usar sempre tipo de protetor solar. A luz lhe cega, lhe faz mal, anda de óculos. Aí eu disse assim: com certeza esse presidente do centro está em liberdade condicional e fazendo um grande trabalho, porque tem as velhinhas, tem o orfanato, tem a sopa, tem isso, aquilo. Ele vai conseguir a liberdade plena, porque está fazendo o dever de casa direitinho. E na verdade, quando você vai ver esses espíritos trevosos que nós falamos no início, com que nós trabalhamos, quando os espíritos superiores chegam, a luz cega. Eles não conseguem de maneira nenhuma olhar para o espírito daquele, porque a luz faz mal a eles, que eles vivem tanto tempo nessa situação de sofrimento, de trevas, que eles não conseguem conviver com a luz. Então, com certeza, esses espíritos que já passaram por diversas experiências reencarnam num processo onde a luz lhe incomoda. Não é a luz dos espíritos superiores, mas é a luz do sol. Mas é uma liberdade condicional para que ele atravesse. E nós que nascemos na escola, o que é que nós fazemos? Como é que nós vamos saber que vocês aprenderam a lição que estudaram? Quem estuda faz prova. E qual é a prova? É a dor, é a perda do ente querido, é a perda do emprego, é a perda de um trabalho que você ama, é a perda de poder, todas essas coisas, a desonestidade que nos campeia. Muitas vezes você é honesto e sempre acha alguém que é desonesto com você, gente que lhe engana. São as provas, porque você está passando
não importa o que chega, diz Emmanuel, mas como você aceita. E aí é necessário que você se modifique, porque vai chegar uma hora que essa balança vai ficar equilibrada, que o bem que você faz é maior do que o mal que você já fez, e aí você se liberta. E diz Kardec que você demora numa experiência o tempo necessário para aprender. Se você for aprovado, você não passa mais por ela. Então é por isso que nós ainda precisamos da Casa Espírita, que é assim, a bússola orientadora, o modelo organizador para que a gente possa pautar a nossa vida com disciplina, com amorosidade, com respeito ao outro. Luiz Olímpio Teles de Menezes se tornou espírita de maior expressão na Bahia e no mundo. Depois ele foi para o Rio morar e dar continuidade ao trabalho, mas ele foi, acima de tudo, uma pessoa muito responsável nesse trabalho, porque ele escreveu o primeiro jornal espírita que saiu daqui da Bahia, que era o Eco de Além Túmulo, e fundou a primeira Casa Espírita em 17 de setembro de 1865. A gente trouxe a data porque depois de uma certa idade o número já não fica tão bom, né? Então a preocupação de Luiz Olímpio Teles de Menezes em valor da excelência dos postulados. Em julho de 1869 ele lança esse primeiro jornal, que foi o Eco de Além Túmulo, que nós devemos a reedição aqui da Bahia. Carlos Bernardo Loureiro fez, poucas pessoas têm. Eu até procurei o meu para trazer para vocês e não achei. Muito importante também para vocês entenderem que essa questão da coroa de Portugal, quando eles trouxeram todos aqueles, o pessoal da época da monarquia, eles trouxeram também essa cultura muito religiosa e seus valores, aonde o pessoal no passado tinha medo dos santos, medo dos espíritos, do castigo. Tudo isso foi durante muito tempo inserido não só nas crianças, mas em todas as pessoas. Você veja que no período da escravidão, os ditados populares da época foram criados em cima de situações que eram do pânico, do medo. O escravo, por exemplo, ele não podia comer frutas, porque ele ia para os pomares roubar. E aí ele era preso, jogado na senzala e vamos apanhar. E eles iam roubar as frutas, às vezes até para dar para as namoradas. Então daí se criou muitas frases que a gente vem passando de geração em geração. E eu via minha tia, que morava no Pará, não tinha quem fizesse ela comeu uma banana ou um mamão de noite, porque dizia que banana de dia é ouro, de tarde é prata, de noite mata. Então o povo botava essa crendice que a banana matava porque fazia mal. Na verdade, a falta de... Você vê, a ignorância era tanta que isso era para os escravos, porque na calada da noite eles iam roubar as frutas. A corte portuguesa botava o escravo na senzala, dava a surra e acabava morrendo de tanto apanhar, porque roubava as frutas. Então, o ditado de dia é ouro, de tarde é prata e de noite mata, é porque se fosse pego de noite, estava frito. Mas a gente vem passando as crendices. Sapato virado, a dona da casa morre. A questão da água. Todas aquelas crendices que vieram de Portugal ficaram inseridas. E ainda hoje, século XXI, a gente vê pessoas que ficam incomodadas. Se você são as crenças, tá aquele sapato virado, você vê amigos que chegam e ficam naquela agonia, até que abaixa e vira o sapato. Ou então botar uma bolsa no chão, o dinheiro vai embora. Então todas essas coisas que foram criadas para a gente ter medo, quando você vai buscar a história, as frases foram... Eu fui pesquisar, inclusive, sobre a Umbanda. Eu achei tão engraçado, porque primeiro foi um candomblé, depois veio a Umbanda, aqui na Bahia. Aí, o nome é Banda. Foram falando, acabou juntando e fez Umbanda. Mas por incrível que pareça, o AU era para fazer o OM dos indianos, né, que tinham o mantra. Banda. Primeiro,
E aí o que acontece? Macumba, que a gente tem medo, fulano está fazendo macumba. O que acontece? O bater o tambor era uma madeira que chamava macumba. Então quando batia o tambor, está batendo a macumba. Mas não é a macumba de fazer mal a ninguém. É a macumba do tambor que você está batendo. E aí com isso, foi indo. Meteram na cabeça que trabalhava para o mal, que tem os demônios, que tem os Exus, está fazendo macumba. E a macumba é o chamamento do tambor. Então você veja que foi necessário até o sincretismo religioso do candomblé, e daí veio a criação da Umbanda, para que cada um pudesse realizar o seu culto, e a falta de estudo nas casas espíritas que leva muitas vezes a não respeitar esses espíritos da Umbanda. Dizem que no candomblé não tem espírito, eu discordo, tem os encantados, mas dentro de todas essas associações existem espíritos superiores que se infiltram, vestem, bota toda a característica dos encantados, ou dos herês, ou dos espíritos da Umbanda, para que eles possam ali introduzir valores morais. Eu nunca me esqueço que foi meu primeiro centro, eu digo que era de Cardebanda. Eu pensava que era centro espírita, o pessoal perguntava, é de mesa branca? É, a toalha branca, como aqui, as cadeiras forradas de branco. Mas foi lá onde eu tenho um carinho imenso, foi a minha primeira escola, onde tudo aprendi. E esses espíritos que trabalhavam ali, foi a primeira vez que eu ouvi falar de evangelho. E eu nunca me esqueço, quando eles estabeleceram os evangelhos nas casas, fez a escala. No primeiro dia fez um cafezinho. O segundo dia tinha um café com bolo. E assim cada um foi fazendo. Quando chegou lá no quarto ou quinto, tinha um jantar com prataria, toalha de linho. Era uma ostentação. Era o evangelho ostentação. Antes de começar, o espírito, que eu digo que era travestido de um preto velho, mas ali era um espírito superior, do passado, e ele chegou antes do trabalho começar e disse mais ou menos assim: vocês continuam os mesmos de Roma, tudo para vocês tem que acabar em orgia, vocês não têm capacidade de entender o que nós queremos implantar no lar de vocês. A partir de hoje está suspenso o trabalho do Evangelho. Naquela época eu não entendi nada. Hoje, espírito consciente da imortalidade, da reencarnação, da sepsia espiritual, que é um Evangelho no lar, dessas forças que nós podemos emanar e que o nosso país está tanto precisando, que cada casa nossa seja uma usina geradora de harmonia do bem, de equilíbrio, para que a gente contamine a vizinhança, o de defronte, o da casa do fundo, para que haja um equilíbrio, para que a gente não entre nessa energia de desalento e de desespero, mas que a gente possa entrar nessa energia da boa nova, da energia de Jesus, que começou o seu trabalho de milagre na boda de Canaã, para essa energia que tem em todas as instituições religiosas, na alegria, na música, na festa, que nós possamos celebrar em nossas casas, espíritas ou não, em nossos lares, reunir nossa família, celebrar sempre e dizer: Senhor, obrigado pela reencarnação, obrigado pela família, obrigado pela oportunidade que me dá de rever cada uma dessas pessoas um instrumento para o meu crescimento, que eu possa ser merecedor da tua confiança e que ao retornar para a pátria espiritual eu possa levar um cabedal de trabalho, de oportunidades que nos ajude a dar continuidade junto ao grande escalão que lá está, dando as normas para que eles possam nos dar tarefas maiores e quando voltarmos à Terra, darmos continuidade, porque isso é só o começo. Somos espíritos milenares, já passamos em todos esses períodos de reencarnação, em época da Inquisição, época escravocrata, época medieval, estamos hoje no século XXI, mas ainda estamos muito presos a tantos sentimentos do passado, que somente com Jesus e com muito Evangelho no coração conseguiremos superar todas essas dificuldades para sermos melhores,
porque na nossa caminhada de espírito é seguir Jesus ou atormentar-se. Que Jesus abençoe a todos e que possa sair dessa casa levando um pouquinho do amor dessa casa para todos vocês. Que Filomeno de Miranda, patrono, que tanto nos ensinou através dos seus livros de desobsessão a conhecer melhor esses espíritos, a respeitá-los e a conviver harmoniosamente com eles, que ele mesmo possa orientar cada um de vocês a chegar no lar e olhar para aquele familiar difícil, para aquele vizinho difícil, como um espírito que ainda não sabe o que é melhor para a sua vida, e dar continuidade com alegria, porque você está tendo a oportunidade de amar e servir e fazer brilhar a sua luz. Muita paz a todos. Tenho certeza que não é o que eu queria fazer, mas é o que a espiritualidade quis, porque é o trabalho de gratidão à nossa caminhada nessa casa junto a nossos companheiros, que eu fico muito feliz que não desistiram e haverão de prosseguir mais 25, e se eu não tiver mais como espírito, estarei como desencarnado para vir ser socorrida. Então, eu vou tentar também, né? Só falar um pouquinho sem chorar, porque estou acometida de muita emoção e não seria para menos. Então, assim, falar do Filomeno e comemorar toda a trajetória do Filomeno sem a Célia Queiroz não seria possível essa comemoração. Então, o que a gente precisa mesmo é fazer o que a Célia falou e disseminar cada vez mais, além do conhecimento, o amor. Porque é só com ele que a gente pode, de fato, desenvolver a caridade, e que sem ela não há salvação. Obrigada a todos. Vamos continuar.